Oi, gente, tudo bem por aí? Jó, capítulo 3. Estamos mergulhando na vida de Jó, uma vida bem difícil, uma vida de fé, uma vida que tem muito a nos ensinar, né? Ontem nós falamos sobre os amigos, foi muito legal, me emocionei bastante, que a gente tem que escolher melhor os nossos amigos, né? Porque na hora da tristeza, na hora que você realmente precisa, eles vão ficar ali com você. E ontem o Senhor, né, falou com a gente sobre, silêncio. Não menospreze a dor de ninguém, fique quietinho, fique orando, fique ali pedindo a Deus pela pessoa e reconheça o sofrimento dela, mesmo que para você não seja nada. Vamos ver o que Deus tem para falar com a gente nesse dia? Seja onde você estiver agora, no carro, na casa, fazendo comida, tomando banho, no trabalho, no ônibus, aonde você estiver, que o Senhor fale com você, porque quem não sofre, né? Quem não sofre? Quem não tem uma história bem parecida com a de Jó? Claro que não nesse nível, né? Se bem que tem gente que tem. Quem não tem uma história triste, né? Mas vamos tirar toda a essência, tudo que tiver de bom, tudo que tiver de motivador, tudo que tiver de grande para encher a nossa alma de esperança. É isso que a gente vai fazer aqui. A gente vai tentar e clamar e pedir ao Senhor que fale com a gente coisas que nos motivem a viver melhor. Primeiro diálogo, a queixa de Jó. Finalmente, depois de 7 dias e 7 noites que os amigos estavam ali com ele, Jó falou, Jó quebrou o silêncio e amaldiçoou o dia do seu nascimento. Jó disse, maldito o dia que eu nasci, maldita a noite em que disseram já nasceu, é homem. Imagina a dor dilacerante que Jó estava sentindo a ponto de falar, maldito dia que eu nasci, maldito dia que disseram que eu era homem. Por que ele fala, né, é homem? Porque nessa época o homem era, até hoje, né? Na vida real, o homem é o sacerdote, o homem é o supridor, o homem é o protetor da família, da esposa, dos filhos. Ele é. E ele provavelmente, quando ele falou é homem, ele está se sentindo culpado porque ele não conseguiu salvar os seus filhos, a sua herança, todos os gados, os seus empregados, tudo. Ele está se sentindo culpado. Maldito o dia que eu nasci, maldito o dia porque eu sou homem. Eu não mereço ser homem. Eu não mereço ter esse nome de homem que supre, que protege, que eu não fui digno, né, de receber. Eu não sou digno de receber esse nome de homem porque eu não pude salvar minha família e os meus bens, né? A dor dele era dilacerante mesmo. Que aquele dia vire escuridão, que Deus lá do alto não se importe com ele e que nunca mais a luz o ilumine. Que a escuridão e as trevas o dominem, que as nuvens cubram e apaguem a luz do sol, que aquela noite fique sempre escura e desapareça do calendário. Ele está falando dele mesmo, né? Ele está falando de uma dor que não tem explicação. E toda vez que a gente está numa dor, é uma dor que não tem explicação. Como eu falei ontem, a gente não pode acusar as pessoas. A pessoa tá resfriada. Ontem eu falei do Roberto resfriado. É frescura, a gente não pode falar isso. A gente não sabe o que a pessoa está passando. Quando o gato dos meus filhos morreu, o Dolo, eu senti uma dor que eu nunca tinha sentido. É uma dor inimaginável, é uma dor que eu não tenho como descrever. Eu tive que fazer terapia para melhorar essa dor. Segundo a terapeuta, eu me sentia culpada, porque eu nunca quis e de repente eu quis e ele morreu e tal. Eu não sei o que é, só sei que doeu muito. E eu realmente me sentia assim, sem chão.
Para alguns é uma bobeira. Talvez eu, uns anos antes de ter, falaria também que é um absurdo a pessoa sofrer por um pet, mas não é. Não fale isso das pessoas. Não fale que é um absurdo a pessoa sofrer porque o pai dele já tinha 80 anos e morreu. Ah, mas já tinha 80 anos, o que tem morrer? Já está na hora de morrer. Não fale isso. Não fale isso, não age assim. Seja uma pessoa melhor. Seja uma pessoa melhor. Jó está desprezando totalmente o dia que ele nasceu, a pessoa que ele é. Ele está coberto de escuridão, que as nuvens o cubram e apaguem a luz do sol, que aquela noite fique tão escura que desapareça do calendário, que seja solitária e triste aquela noite e que nela não escutem gritos de alegria, que seja amaldiçoada pelos feiticeiros, aqueles que têm poder sobre um monstro Leviatã, sobre os demônios, que escureçam as estrelas da sua manhã e que ela espere a luz e a luz não venha e que a sua madrugada não chegue, pois ela deixou que minha mãe me desse a luz e me poupou de todo este sofrimento, e não me poupou de todo este sofrimento. Ai, é uma dor horrível, gente. É uma depressão bizarra, assim. É fato que ele está em depressão e que ele perdeu totalmente o sentido da vida. É certo, ele está doente, ele está cheio de pereba pelo corpo, ele perdeu os filhos amados, alegres, ele perdeu a alegria, a mulher dele desprezou ele, mandou ele morrer, mandou ele, abandone esse Deus e morra. Para que viver, né? Ele está nessa situação de depressão. Quantas vezes a gente fica assim? Quantas vezes você está assim? Talvez agora. Talvez você apertou o play disso aí que alguém te indicou, esse podcast, esse vídeo aqui para você, e você de repente abre aqui e vê eu falando isso e você fala, pô, eu tô assim. Eu me sinto assim, eu sou isso. Eu sou Jó, eu tô igual. Eu quero morrer, eu quero sumir. Não desista da sua vida. Porque a história de Jó é uma história maravilhosa. É uma história de muita dor, muito sofrimento, muita depressão, muito tudo de ruim, mas no final dá certo, vai dar certo. Para você também. Você tá triste, tá angustiado, tá com esse sentimento aqui horrível que escureça as estrelas da manhã. Mas o Senhor vai te fazer sorrir, você vai ver. Não desista da sua vida. A sua vida é importante, tem gente olhando para você, se espelhando em você. Tem gente confiando que você vai melhorar. Tem gente acreditando que você é boa demais para estar sofrendo assim. Acredite, Deus te escolheu para ser luz. Não tire a sua vida. Não pense em morrer, não pense em fazer coisas erradas com a sua própria vida, se atentar contra você mesmo. Não faça isso. Continue aqui ouvindo esses vídeos, ouvindo essa leitura, que você vai ver o que Jó fez e o que você também deve fazer. O Senhor está falando com você hoje. Tira essa tristeza do seu peito. Tenha fé que Deus te deu esse vídeo que você está assistindo agora, porque tudo vai mudar na sua vida. Vai mudar, sempre muda, o relógio sempre roda. Um dia está lá no 6h30, mas outro dia está lá no meio-dia. E como a tragédia chegou na vida de Jó, de repente ele perdeu tudo num dia só, todos os filhos, todos os empregados, tudo, os gados, toda a riqueza. Num dia só, basta uma palavra do Senhor e tudo muda. De uma hora para outra você olha no espelho e fala, nossa, como eu sou linda. O que agora você olha no espelho e fala, eu sou horrível, eu sou gorda, eu sou velha, eu sou isso, eu sou aquilo. Num piscar de olhos, você muda essa visão, se você permanecer, se você ficar viva para ver essa vitória. Por que eu não nasci morto, ele fala? Por que eu não morri ao nascer? Por que minha mãe me segurou no colo? Porque ela me deu o seio para eu amamentar. Não, porque ela me deu o seio e me amamentou.
Se eu tivesse morrido naquele momento, agora eu estaria dormindo e descansando em paz. Ele está sem paz. Ele está se sentindo extrema, ultra, megamente culpado por não ter sido o homem protetor que ensinaram ele a ser. Nós somos sensíveis, frágeis. Uma bactéria nos derruba, gente. Um Covid mata milhões, um vírus. Não pense que você é muita coisa. Nós não somos nada sem Cristo. Morrer não é a solução. Não é. Morrer pode ser até pior para você. Se você não for amigo de Deus, é pior. No dia que você ressuscitar, você não vai ficar com Deus. Então, resista firme. Por que eu tô falando tudo isso, né? Não sei, mas Deus sabe. Estaria com reis e altas autoridades que reconstruíram palácios antigos, ou estaria com governantes que encheram as suas casas de ouro e de prata. Se a minha mãe tivesse tido um aborto às escondidas, olha que loucura, eu não teria existido. Seria como as crianças que nunca viram a luz do dia. Na sepultura acaba a agitação dos maus, e ali repousam os que estão cansados. Ali os prisioneiros descansam juntos. Já não ouvem mais os gritos do capataz. Ali estão os importantes e os humildes. Os escravos ficam livres dos seus donos. Por que os infelizes continuam vendo a luz? Por que deixar que vivam os que têm um coração amargurado? Eles esperam a morte e ela não vem. Embora desejem mais do que riquezas, eles ficam muito alegres e felizes quando por fim descem para a sepultura. É como eu falei, né? É como eu falei, se você tiver amigo de Deus, se o seu nome estiver escrito no livro da vida, a morte é uma bênção mesmo. A Bíblia diz que o Senhor se alegra com a morte dos justos. Mas se você não tiver, vai ser ruim para você, porque você vai ressuscitar e vai prestar conta da sua vida. Deus os faz caminhar às cegas e os cerca de todos os lados. E em vez de comer, eu choro. E os meus gemidos se derramam como água. Tá doendo lá dentro. Uma dor horrível. Aquele que eu temia foi o que aconteceu. Aquilo que eu temia, aquilo que eu mais tinha medo foi o que me aconteceu. E o que mais me dava medo me atingiu. Olha, aquilo que eu temia foi o que me aconteceu. E o que mais me dava medo me atingiu. Não tenho paz e nem descanso, nem sossego. Eu só tenho agitação. Isso aqui é incrível, né? Aquilo que eu mais temia foi o que me aconteceu. O que eu mais me dava medo me atingiu. Por isso a gente tem que ter domínio sobre as nossas emoções. Nós precisamos ter domínio. Eu sei que é difícil, mas aquilo que você tem mais medo é o que você atrai. É como um cachorro que percebe que você está com medo, ele te ataca. É assim. O que ele mais temia, o que ele mais tinha medo foi o que atacou ele. O diabo sabe exatamente o que te fere, o que te ataca, o que te machuca. Ele sabia das riquezas, dos empregados, ele sabia dos filhos, ele sabia da esposa, porque você ouvia uma esposa, né, seu cônjuge falando, abandone esse Deus e morre. Ela não falou só abandone esse Deus, ela falou abandone Deus e morre. Ele perdeu tudo e depois perdeu a saúde. O que eu mais temia me aconteceu. Então vamos fazer uma lavagem cerebral nas nossas mentes e perder o medo, porque a palavra de Deus diz que Deus lança fora todo medo, o amor lança fora todo medo. A gente tem que substituir esse medo, porque quanto mais medo você tem, mais você atrai o que você tem medo. O Jó está ensinando isso pra gente. Nesse dia é isso. Deus está falando com a gente. Mude, melhore, perca esse medo, peça para Deus tirar esse medo de você. Tirar, arrancar do seu peito. Porque aquilo que ele mais temia aconteceu. Então vamos pedir a Deus,
Ai, Senhor, tira esse medo horrível que eu tenho. Eu não quero sentir medo, eu não quero atrair isso para minha vida. Eu quero atrair coisas boas, eu quero pensar coisas boas, eu quero agradecer por coisas boas e não por coisas ruins. Eu vou ler um quadrinho de reflexão da vida aqui, que é uma oração de entrega. A confiança inabalável no amor de Deus nos inspira a agradecer-lhe pela escuridão espiritual que nos envolve, pela perda do nosso sustento, pela artrite persistente e dolorosa, e a orar de coração: Abba, Abba, Abba. Em tuas mãos eu deposito meu corpo, minha mente, meu espírito, todo o meu dia, toda a minha manhã, tarde, noite e madrugada. Quero para mim aquilo que tu queres para mim. Entrego-me a ti e confio em ti em meio à vida. Em teu coração eu deposito meu coração frágil, confuso, inseguro, indeciso. Abba, entrego-me inteiramente a ti, em Jesus, o nosso Senhor. Amém. É linda essa oração, né? Foi o Brennan, o comentarista da Bíblia. Tem o link aí de baixo, se você quiser comprar a Bíblia igual a minha. Tá vendo? Ele fala: Deus, eu quero que o Senhor quer para mim. É isso que a gente tem que fazer para a gente evitar que o mal nos persiga, que aquilo que a gente tem medo nos alcance. A confiança inabalável no amor de Deus inspira a gente a agradecer por todas as coisas ruins que acontecem. Em tuas mãos eu deposito o meu corpo, a minha alma, o meu espírito, a minha mente, o meu dia, tarde, manhã, noite, madrugada. Eu quero para mim aquilo que tu queres para mim. Essa é a nossa oração. Senhor, eu quero para mim o que tu queres para mim. Tira esses medos do meu coração, porque isso polui a minha alma e isso atrai coisa ruim para mim, como atraiu para Jó. Tudo que ele tinha medo veio sobre ele. Satanás sabe o seu medo. Ele sabe, ele está repreendido em nome de Jesus. Ele está repreendido em nome de Jesus. A partir de agora, nós vamos fazer essa oração. Senhor, tira do nosso coração tudo que a gente tem esse medo que o Satanás pode usar contra nós. Nos consagra, Senhor, faça de nós o que o Senhor quer, que o nosso coração seja limpo, fortalece a nossa vida, fortalece a nossa fé em Ti, e que a gente entenda, Deus, que o Senhor vai fazer conosco o que o Senhor quer, e tudo que o Senhor quer é bom, em nome de Jesus. Faça essa oração também, fazendo de coração, com os meus medos, que o Senhor sabe. Pelo que eu estou descobrindo, o adversário também, né? Está repreendido em nome de Jesus. Eu abençoo a sua vida e abençoo que você esqueça esses medos. Coloque sua vida nas mãos de Deus, em nome de Jesus. Beijão e até amanhã, capítulo 4.